inoxidável, de um sem número de ligas, novas e velhas. As superfícies metálicas piscam para nós nos quartos de banho, brilham na pia da cozinha, saem falseando, estrada fora, em automóveis e trens. 3. Ver apêndice I em aqueles suntuosos reflexos de superfícies convexas, que tanto fascinaram Rembrandt, a ponto de ele jamais se cansar de representá-las em seus quadros, são hoje coisas banais no lar, na rua e na fábrica. Desapareceu o refinamento do prazer incomum. O que, outrora, constituía um extraordinário enlevo de visionário foi agora transformado em pedaço de linóleo desprezado. Tratei, até aqui, apenas dos objetos propiciadores de visões e de sua desvalorização psicológica, produzida pela tecnologia moderna. É tempo de apreciarmos, agora, os artifícios puramente artísticos, por meio dos quais foram criadas as obras de arte desse gênero. A luz e a cor tendem a adquirir características extraterrenas quando vistas em meio à escuridão. A crucificação, de Fra Angélico, existente no Museu do Louvre, possui um fundo negro. O mesmo se dá com os afrescos da Paixão, pintados por Andrea de Castagno para as freiras de Santa Apolônia, em Florença. Daí o valor visionário, o estranho poder arrebatador dessas obras extraordinárias. Em modalidade artística e psicológica inteiramente diversa, o mesmo artifício foi empregado por Goya em suas Águas Fortes. Aqueles homens alados, aquele cavalo equilibrado sobre a corda, a imensa e horrível encarnação do terror, todos realçados, como se iluminados por refletores, contra um fundo bem penetrável negrume. Com a criação da técnica do claro-escuro, nos séculos XVI e XV, a noite deixou o plano de fundo e se instalou no quadro, que se tornou o palco de uma espécie de luta de maniqueus entre a luz e a sombra. Ao tempo em que foram pintadas, essas obras devem ter possuído um grande poder arrebatador. Para nós, que já vimos uma grande quantidade de obras dessa espécie, a maioria delas nos parece apenas teatral. Mas umas poucas, tais como o Entombment Funeral, de Caravaggio, uma boa dúzia de mágicas pinturas de Georges de Latour IV e todos esses visionários Rembrandts, em que as luzes têm a intensidade e a expressão do fulgor dos antípodas da mente, em que as sombras estão prenhes de potencialidade, aguardando a ocasião de se tornarem reais, de se fazerem notadas por nosso consciente, umas poucas, dizíamos, ainda conservam seu encantamento. Na maioria dos casos, o motivo ostensivo dos quadros de Rembrandt é retirado da vida real ou da Bíblia, um menino estudando o banho de Betsabé, uma mulher vagueando um pântano ou Cristo diante de seus juízes. Mas, de quando em vez, essas mensagens do outro mundo são transmitidas por meio de um personagem que não foi retirado da vida cotidiana ou da história, mas do reino dos símbolos do inconsciente. Há, no Louvre, um meditation do philosophe meditação do filósofo cujo motivo simbólico nada mais é senão a mente humana com suas abundantes trevas, seus momentos de fulgor intelectual e visionário, suas misteriosas escadarias em caracol que se dirige, subindo ou descendo, para o desconhecido. Lá está o meditativo filósofo, sentado em sua ilha de luz interior. Do lado oposto do simbólico aposento, em outra ilha mais rósea, uma velha mulher curva-se diante da terra. Uma chama ilumina-lhe a face e a transfigura. E podemos apreciar, perfeitamente ilustrado, o impossível paradoxo e verdade suprema. A percepção é, ou no mínimo pode, deve ser, o mesmo que a revelação. A realidade reponta de cada circunstância. A unidade está total, e infinitamente presente em tudo que é particular. 4. Ver apêndice I. De par com as luzes e cores preternaturais, com as gemas e com as formas sempre em mutação, os visitantes dos antípodas da mente descobrem um mundo de panoramas sublimemente belos, de uma arquitetura viva e de figuras heróicas. O poder arrebatador de muitas obras de arte pode ser atribuído ao fato de que seus criadores pintaram cenas, pessoas e objetos que fazem recordar, a quem os examine, aquilo que ele, consciente ou inconscientemente, sabe a respeito do outro mundo dos antípodas de sua própria mente. Comecemos pelos habitantes humanos, ou, melhor, mais que humanos, dessas regiões distantes. Black chamou-os de querubins.
E, com efeito, é isso que eles são, o original psicológico desses seres que, na teologia de cada religião, servem de intermediários entre o homem e a serena luz. Esses personagens mais que humanos das experiências visionárias jamais fazem algo. Também os bem-aventurados jamais fazem algo no céu. Contentam-se, simplesmente, em existir. Essas figuras heróicas das experiências visionárias do homem têm aparecido na arte religiosa de todas as culturas, sob vários nomes e ataviadas com as mais diversas roupagens. Às vezes são representadas em repouso, outras, praticando ações históricas ou mitológicas. Mas a ação, como já vimos, não assenta aos habitantes dos antípodas da mente. Trabalhar é a lei de nossa existência. A lei deles é nada fazer. Quando forçamos esses serenos personagens a desempenhar uma parte em um de nossos humaníssimos dramas, estamos falseando a verdade visionária. Essa é a razão pela qual as mais arrebatadoras, embora não necessariamente as mais belas, imagens dos querubins são aquelas que os mostram tais como eles são em seu habitat, sem fazer coisa alguma. E isso contribui para a impressão esmagadora, mais que meramente estética, causada no espectador pelas grandiosas obras-primas estânticas da arte religiosa. As figuras esculpidas das divindades e dos soberanos sagrados do Egito, as Madonas e os criadores, dos mosaicos bizantinos, os Bodhisattvas e Lorans da China, os Budas sentados, de Khmer, as colunas e estátuas de Copan, os ídolos de madeira da África tropical, todos têm uma característica em comum, uma profunda imobilidade. E é precisamente isso que lhes confere sua qualidade inspiradora, seu poder de transportar o observador para fora do velho mundo da experiência cotidiana, para muito além, na direção dos antípodas visionários da psique humana. E evidente que não há virtude intrínseca na arte estática, estântica ou dinâmica, uma obra medíocre será sempre medíocre. Mas, admitida a igualdade de condições dos demais elementos e duas obras, a que contiver uma figura heróica em repouso possuirá maior poder arrebatador que a outra, na qual o personagem for representado em ação. O querubim vive no paraíso e na Nova Jerusalém, em outras palavras, em meio a prodigiosos edifícios situados entre jardins magníficos e radiosos, tendo ao fundo planícies e montanhas, rios e o mar. Isso é uma questão de experiência direta, um fato psicológico que vem sendo constatado no folclore e na literatura religiosa de todas as épocas e países. No entanto, não tem sido encontrado na arte pictórica. Antiga cidade de Honduras, hoje em ruínas, sobre o rio Copal, onde existem notáveis peças arqueológicas de origem índia. Revendo a evolução das culturas humanas, chegamos à conclusão de que o paisagismo, em algumas, simplesmente não existiu, é rudimentar em outras e, finalmente, é de criação recente em outras mais. Na Europa, ele só atingiu seu pleno desenvolvimento como arte há uns 4 ou 5 séculos. Na China, há no máximo 1 milênio. Na Índia, praticamente nunca. Isso é um fato curioso que merece uma explicação. Porque haveria a paisagem de encontrar guarida na literatura visionária de determinadas épocas e culturas, mas não em sua pintura. Assim situado, o problema se soluciona por si mesmo. As criaturas podem contentar-se com a mera expressão verbalística desse aspecto de sua experiência visionária e não sentir necessidade para sua interpretação em termos pictóricos. Que isso acontece frequentemente com os indivíduos, é fora de dúvida. Black, por exemplo, viu paisagens visionárias de uma perfeição que vai além de tudo que a natureza mortal e transitória possa produzir, infinitamente mais perfeitas e ordenadas que quaisquer coisas jamais vistas por olhos humanos. Eis uma descrição desse panorama visionário, feita por Black em uma das reuniões em casa da senhora Aders. Outro dia, à tardinha, andando a pé, cheguei a um prado e vi, em seu canto mais afastado, um curral de ovelhas. No plano mais próximo, o solo estava coberto de flores. E tanto o curral repleto de juncos como seus lanudos inquilinos possuíam uma estranha beleza pastoral. Mas, quando voltei a olhar, já não havia mais rebanho vivo, e sim belas esculturas.
representada com o auxílio das tintas, essa visão poderia, creio eu, lembrar a beleza inexcedível de um dos mais vigorosos esboços a óleo de Constable, que representa um animal no mágico estilo realista do carneiro aureolado de Zurbarán, hoje exposto no Museu de San Diego. Mas Black jamais produziu qualquer coisa que, mesmo de longe, lembrasse um tal quadro. Ele se contentava em falar e escrever sobre os panoramas que divisava em suas visões e em se concentrar em seus desenhos do querubim. O que é verdade para um artista, individualmente, bem pode ser verdade para toda uma escola. Há inúmeras coisas que o homem, apesar de experimentar, não escolhe para representar. Por outro lado, coisas há que, tendo sido experimentadas, ele as procura exprimir com o auxílio de apenas uma de suas artes. Ainda em outros casos, ele se expressará valendo-se de modos que não possuem afinidade imediatamente identificável com a experiência original. Sob esse último aspecto, o Dr. A.K. Coomaraswamy tem observações interessantes a respeito da arte mística do Extremo Oriente, aquela em que os símbolos e os significados das coisas não podem ser divididos e não se faz distinção entre existência e significado de uma coisa. O supremo exemplo dessa arte mística é o paisagismo de inspiração Zen, que surgiu na China durante a segunda dinastia Sung e renasceu no Japão 4 séculos mais tarde. A Índia e o Oriente Próximo não conhecem o paisagismo místico, embora possuam seus equivalentes. Na Índia, a pintura, a poesia e a música em louvor a Vishnu, em que o tema é o amor sexual. A poesia e a música sufistas, na Pérsia, dedicadas aos prazeres da embriaguez 5. O leito, como o define pitorescamente o ditado italiano, é ópera do pobre. De modo análogo, o sexo é o paisagismo do hindu, o vinho, ou impressionismo persa. E isso, evidentemente, porque as experiências da união sexual e da embriaguez gozam daquela diversidade essencial característica de todas as visões, inclusive na de paisagens. 5. Coomaraswamy, A.K.T. Transformation of Nature in Art, p. 40. Se, em certa época, o homem encontrou satisfação em determinada atividade, é de presumir-se que, até então, deveria ter havido qualquer outra coisa que a substituísse. Na Idade Média, por exemplo, os homens tinham uma preocupação obsessiva, quase maníaca, por palavras e símbolos. Qualquer coisa, na natureza, era imediatamente considerada a ilustração concreta desta ou daquela noção formulada em um dos livros ou legendas considerados sagrados pela opinião corrente. No entanto, em outros períodos da história, o homem encontrou uma profunda satisfação em reconhecer a diversidade autônoma da natureza, incluindo muitos aspectos da qualidade humana. A manifestação dessa diversidade foi expressa em termos de arte, religião ou ciência. Quais seriam os equivalentes medievais de Constable e da ecologia, da observação dos pássaros e das eleusinhas, da microscopia e dos ritos de Dionísio, e do haiku japonês? Creio que poderão ser encontrados, em um extremo da escala, nas Saturnais e, do outro lado, no misticismo. Carnavais, festas da primavera, bailes de máscaras são coisas que permitem uma constatação direta da diversidade animal, subjacente à personalidade individual e social. A contemplação inspirada revela o extremo oposto dessa diversidade da sublime despersonalização. E algures, entre esses dois extremos, situam-se as experiências dos visionários e das artes propiciadoras de visões, por meio das quais se busca retomar e refundir essas experiências, a arte do joalheiro, do fabricante de vidro pintado, do tapeceiro, do pintor, do poeta e do músico. Os festivais de Eleusis ou Eleusínias, em que se celebravam os mistérios de Demétrio e Perséfone, na cidade grega de Eleusis, próxima a Atenas. A despeito de uma história natural que não passava de um conjunto de símbolos monotonamente moralistas, sob o jugo de uma teologia que, em vez de encarar as palavras como a representação das coisas, tratava essas coisas e os fatos como demonstrações das palavras bíblicas e aristotélicas, apesar disso tudo nossos antepassados permaneceram relativamente sãos.
E isso lhes foi possível graças à fuga periódica à asfixiante prisão de sua presunçosa filosofia racionalista, de sua ciência antropomórfica, autoritária e não experimental, de sua religião demasiadamente rígida, para mundos não verbalistas, inumanos, habitados por seus instintos, pela fauna visionária dos antípodas de suas mentes e, mais além, embora ainda incluído nessa totalidade, graças ao espírito interior. Mas volvamos, desta extensa porém necessária digressão, para o caso particular a que nos propuséramos. As paisagens são, como já vimos, um componente normal da experiência visionária. Na literatura antiga, tanto folclórica como religiosa, encontramos descrições de paisagens visionárias. Mas o paisagismo só fez sua aparição em época relativamente recente. Ao que foi dito, à guisa de explicação, sobre equivalentes psicológicos, desejo acrescentar umas poucas observações com relação à natureza do paisagismo como arte propiciadora de visões. Comecemos por formular uma pergunta. Quais os panoramas, ou, para empregar termos mais gerais, quais as representações de objetos naturais, que são mais arrebatadores, mais intrinsecamente estimuladores de visões? À luz de minha própria experiência e do que tenho ouvido de outras pessoas sobre suas reações diante de obras de arte, procurarei respondi-la. Admitida a premissa de que haja identidade entre todas as demais condições, pois nada poderá compensar a falta de talento do artista, as pinturas mais extasiantes são, em primeiro lugar, as que representam objetos naturais muito afastados e, em segundo, aquelas que os reproduzem bastante próximos a nós. A distância introduz encanto na paisagem, e o outro modo de consegui-lo é com a proximidade. Uma paisagem de longínquas montanhas, nuvens e torrentes, é extasiante, mas o mesmo se dá com o grande plano das folhas tropicais, nas florestas de Rousseau, ou aduaneiro. Quando examino uma paisagem lembro-me, ou uma de minhas despersonalizações se recorda, dos despenhadeiros, das intermináveis planuras, dos luminosos céus e mares dos antípodas da mente. Também o que se esvai na neblina e nas nuvens, aquele súbito surgir de formas estranhas, intensamente definidas, seja uma rocha desgastada ou um velho pinheiro retorcido por anos de luta contra os ventos, essas também são coisas arrebatadoras, pois me fazem lembrar, consciente ou inconscientemente, a singularidade e o mistério essenciais do outro mundo. Coisa idêntica se dá com os grandes planos. Olho para essas folhas, com sua contextura de nervuras, suas listras e seus desenhos. Contemplo o intricado desce entrelaçado de verdura, e algo, dentro de mim, recorda-me aqueles desenhos vivos, tão característicos do mundo das visões, naquela infinita sucessão de formas geométricas a brotar e a proliferar-se, a transformar-se em objetos. De coisas que vão se transmutando indefinidamente em outras. O outro mundo se assemelha, por um de seus aspectos, a essa pintura em grande plano de uma floresta, e por isso ela me transporta e faz-me ver uma obra de arte transfigurar-se em algo mais, em algo além da arte. Na tradução de close-up deu-se preferência à expressão grande plano, já consagrada entre nossos técnicos de cinema, isso porque close-up é termo técnico da arte cinematográfica. Lembro-me, e com que nitidez, embora isso se tenha passado há muitos anos, de uma conversação que tive com Roger Free. Falávamos sobre os nenúfares de Monet. Eles não tinham o direito, insistia Roger, de serem tão horrivelmente desordenados, tão desprovidos de um plano de composição adequado. Estavam totalmente errados, do ponto de vista artístico. E, no entanto, ele se via forçado a admitir, e no entanto, devo acrescentar agora, eles eram arrebatadores. Um artista de uma virtuosidade aterradora havia decidido pintar um grande plano de coisas naturais, vista sob o prisma que lhes era peculiar, sem estarem referenciadas a noções meramente humanas, que é aquilo ou que deveria aquilo ser. O homem, gostamos de dizer, é o parâmetro de todas as coisas. Mas para Monet, nessa ocasião, os nenúfares eram o parâmetro de si mesmos. E assim ele os pintou. O mesmo ponto de vista inumano tem de ser adotado por qualquer artista que procure reproduzir as cenas distantes. Quão minúsculos são, nas pinturas chinesas, os viajores que cruzam os vales.
quão frágil a choupana de bambu na encosta que os domina. E todo o resto da vasta paisagem é apenas vazio e silêncio. Essa revelação da solidão, levando sua própria vida segundo as leis de sua própria existência, transporta a mente para seus antípodas. Pois a natureza primitiva guarda uma estranha similitude com esse mundo interior onde nossos desejos pessoais não são levados em conta nem são consideradas as preocupações constantes do homem em geral. Apenas o plano médio e o que poderíamos denominar de meio e primeiro plano são estritamente humanos. Quando olhamos para muito perto ou para muito longe, ou o homem se desvanece inteiramente ou perde seu primado. O astrônomo olha para mais longe ainda que o pintor Sun, e vê ainda menos vida humana. Do lado oposto da escala das distâncias, o fisiologista, o químico, o físico, procuram o pormenor, o grande plano da célula, da molécula, do átomo e do subátomo. Daquilo que, a 6 metros, ou mesmo a uma extensão de braço, parecia um ser humano, nada mais resta. Algo semelhante acontece ao artista míope e ao feliz apaixonado. No amplexo nupcial, as personalidades se fundem. O indivíduo, esse é o tema que se repete nos poemas e novelas de Lawrence, deixa de ser ele mesmo e se converte em parte do vasto universo impessoal. Assim se dá com o artista que decide focalizar seus olhos para perto. Em sua obra, a humanidade perde a importância, chega a desaparecer inteiramente. Em vez de apreciar homens e mulheres a pregar suas grotescas peças perante a majestade do céu, somos instados a contemplar os lírios, a meditar sobre a beleza extraterrena de meras coisas quando separadas de seu aspecto utilitário e representadas tal como são, em por si próprias. Alternativamente, ou apenas em um estágio inicial do desenvolvimento artístico, o mundo indomano do grande plano vai sendo reproduzido em desenhos. Esses desenhos são retirados, em sua maior parte, de folhas e flores, a rosa, o lótus, o acanto, a palma, o papiro, e são transformados, com repetições e variações, em algo arrebatadoramente rememorativo das formas geométricas animadas do outro mundo. As técnicas mais livres e mais realísticas, empregadas na representação da natureza a curta distância, surgiram em data relativamente recente, embora bastante anterior à do início da representação dos cenários distantes, e que é, erradamente, a única que damos o nome de paisagismo. Roma, por exemplo, possui paisagens em grande plano. O afresco de um jardim, que já serviu de adorno da vila de Lívia, é um magnífico exemplo dessa forma de arte. Por razões teológicas, o Islã teve de contentar-se, em grande parte, com arabescos, desenhos luxuriantes e continuamente variáveis, como nas visões, baseados em modelos naturais vistos de muito perto. Mas, mesmo no Islã, a genuína paisagem em grande plano não era desconhecida. Nada há que possa exceder, em beleza e em poder arrebatador, os mosaicos dos jardins e edifícios da grande mesquita de Umayyad em Damasco. Na Europa medieval, a despeito da obsessão dominante de transformar cada fato em um conceito e cada experiência direta em mero símbolo de algo que os livros contivessem, eram bastante comuns os grandes planos realísticos de folhagens e flores. Vemo-los esculpidos nos capíteis de colunas góticas, tal como na casa capitular da Catedral de Southampton. Encontramo-los em pinturas de caça, quadros cujo assunto era essa coisa sempre presente na vida medieval, a floresta, vista como o caçador ou o viajante desgarrado a ver, com todo o seu emaranhado complexo de folhagem minuciosamente representado. Os afrescos do Palácio Papal de Avignon são, praticamente, os únicos remanescentes de uma forma de arte secular que, mesmo no tempo de Chaucer, era amplamente praticada. Um século mais tarde, essa modalidade de pintura chegou ao auge de sua perfeição em obras da magnificência e encantamento de um Santo Humberto, de Pisanello, e de uma caçada no bosque, de Paolo Uccello, hoje no Ashmolean Museu de Oxford. As tapeçarias, com que os indivíduos de grandes posses da Europa setentrional costumavam adornar suas residências, também estão intimamente relacionadas com os afrescos de florestas vistas em grande plano. Entre os melhores exemplares de tais tapeçarias, vamos encontrar obras de um poder de transporte realmente notável.
A seu modo, são elas tão celestiais, tão poderosamente evocativas dos antípodas da mente quanto as grandes obras-primas da quintessência do paisagismo, as montanhas de Sun, em sua imensurável solidão, os rios de Minho, incomparavelmente belos, o azulado mundo subalpino, visto à distância por Tiziano, a Inglaterra de Constable, as Itálias de Turner e Corot, as Provenças de Cézanne e Van Gogh, as Illes de France, de Sisley e de Vuillard. Por falar em Vuillard, ele foi um mestre cujas obras eram arrebatadoras, quer se tratasse de grandes planos ou de panoramas distantes. Seus interiores burgueses eram obras-primas de arte propiciadora de visões, comparadas com as quais as obras de visionários do porte de um Black e de um Odilon Redon parecem extremamente inconsistentes. Nos interiores de Vuillard, cada pormenor, por trivial ou mesmo por horrível que pudesse ser, o desenho de um papel de parede vitoriano, o bibelô modernista, o tapete de Bruxelas, é visto e reproduzido qual joia viva. E todas essas joias são harmoniosamente combinadas em um todo que é uma nova joia, de valor mais alto em sua intensidade visionária. E, quando os membros mais prósperos da classe média da Nova Jerusalém de Vuillard saem a passeio, não vão ter, como seria de supor, ao departamento do Sena e Oise, e sim ao Jardim do Éden, a um outro mundo que ainda é, no fundo, idêntico a este, mas, por ser transfigurado, é extasiante. 6. Só me dediquei, até este momento, à experiência visionária bem-aventurada, à sua interpretação em termos de teologia e à sua tradução e arte. Mas nem sempre essa experiência é celestial. Por vezes ela é terrível. Há inferno do mesmo modo como há céu. 6. Ver apêndice V. Assim como este, o inferno visionário possui sua luz e seu valor preternaturais. Mas seu significado é intrinsecamente aterrador, e a luz é a luz fumegante do livro tibetano dos mortos, a escuridão visível de Milton. No jornal do Esquizofrênio Diário de uma Esquizofrênica 7, registro autobiográfico da passagem de uma jovem pela loucura, o mundo do esquizofrênico é chamado Le Pays d'Éclairement, o país da iluminação. Esse é um nome que um místico bem poderia ter escolhido para designar seu paraíso. Mas para a pobre René, a vítima da esquizofrênia, a iluminação é infernal. Um intenso clarão elétrico sem uma sombra, ubíquo e implacável. Tudo o que, para o visionário é uma fonte de alegria, traz a René então somente pavor e um tétrico sentimento de irrealidade. O sol estiva e é maligno. O brilho das superfícies polidas não sugere gemas, e sim maquinaria e chapas esmaltadas. A intensidade de existência que anima cada objeto, quando examinado de perto e abstraído seu aspecto utilitário, é sentida como uma ameaça. E há, ainda, o horror infinito. Para o visionário a percepção do infinito em infinito particular é uma revelação de sublime imanência. Para René, isso era uma comprovação do que ela chama o sistema, vasto mecanismo cósmico, que existe unicamente para produzir crime e castigo, solidão e irrealidade. 8. 7. 7 M. A. Jornal do Esquizofrêne. Paris, 1950. 8. Ver apêndice V. A sanidade mental é uma questão de gradação, e há um grande número de visionários que vê o mundo tal como René o viu, mas consegue, a despeito disso, viver fora dos manicômios. Tal como os visionários positivos, eles também veem o universo transfigurado, mas para pior. Tudo nele, das estrelas, no céu, a poeira sob seus pés, é indizivelmente sinistro e repugnante. Cada acontecimento vem carregado de ódio, cada objeto acusa a presença de um horror interior infinito, todo-poderoso, eterno. Esse mundo negativamente transfigurado consegue insinuar-se, de tempos em tempos, na literatura e nas artes. Ele desvirtua e ameaça, por meio das últimas paisagens de Van Gogh. Foi o quadro e o tema de todos os contos de Kafka. Foi o lar espiritual de Jerichout. 9 Foi habitado por Goa durante os anos de sua surdez e solidão. Foi entrevisto por Browning ao escrever Childe Roland. Teve seu lugar, diante das teofanias, nas novelas de Charles Williams. A experiência visionária negativa é, frequentemente, seguida de sensações corpóreas de natureza bastante especial e característica.
As visões felizes são, via de regra, associadas a uma sensação de separação do corpo, a um sentimento de despersonalização. E, sem dúvida, esse sentimento que possibilita aos índios que praticam o culto do peiote usar a droga, não apenas como um atalho para atingir o mundo das visões, mas também como instrumento para criar uma solidariedade afetiva dentro do grupo de participantes. Mas, quando as experiências visionárias são terríveis e o mundo se transfigura para pior, a individualização é intensificada e o visionário negativo sente-se preso a um corpo que parece tornar-se cada vez mais denso, mais comprimido, até que acaba por sentir-se reduzido à condição de torturada consciência de um aglutinado de matéria compacta, não maior que uma pedra que pudesse ser contida entre as mãos. 9. Ver apêndice Vim. Vale a pena observar que muitos dos sofrimentos narrados nas várias descrições do inferno são castigos de pressão e constrição. Os pecadores de Dante eram enterrados na lama, encerrados em troncos de árvores, aprisionados em blocos de gelo, e esmagados entre rochas. Seu inferno é psicologicamente verdadeiro. Muitas de suas punições são experimentadas pelos esquizofrênicos e por aqueles que tomam mescalina ou ácido lisérgico, sob condições desfavoráveis. 10. Qual a natureza dessas condições desfavoráveis? Como e por que é o céu transformado em inferno? Em certos casos, a experiência visionária negativa é o resultado de causas primordialmente fisiológicas. A mescalina tende, após sua ingestão, a se acumular no fígado. Se esse órgão estiver doente, isso pode levar a mente a sentir-se no inferno. Mas, o que é mais importante, do ponto de vista de nosso presente estudo, é o fato de que a experiência visionária negativa pode ser produzida por meios puramente psicológicos. O temor e a angústia barram o caminho para o outro mundo celestial e mergulham no inferno quem ingerir a droga. E o que é verdade para quem toma mescalina também é válido para os que têm visões espontâneas ou sob a influência do hipnotismo. Foi com base nesse fundamento psicológico que ergueu-se a doutrina teológica da preservação da fé, doutrina essa com que nos defrontamos em todas as grandes religiões do mundo. Os escatologistas sempre tiveram dificuldade em conciliar seu racionalismo e sua moral com as realidades brutais da experiência psicológica. Como racionalistas e moralistas, sentem que o bom comportamento deve ser recompensado e que o virtuoso merece subir ao céu. Mas, como psicologistas, sabem também que a virtude não é a condição única, nem é suficiente para uma experiência visionária feliz. Sabem que as simples boas ações são impotentes, e que a fé, ou a confiança no amor, que assegura a bem-aventurança dessa experiência. 10. Ver apêndice VI. As emoções negativas, o medo, que é a ausência de confiança, o ódio, a ira ou a maldade, que eliminam o amor, trazem consigo a certeza de que a experiência visionária, se e quando se produzir, será aterradora. O fariseu é um homem virtuoso, mas sua virtude é de uma espécie compatível com as emoções negativas. Suas experiências visionárias têm, pois, maiores possibilidades de serem infernais que bem-aventuradas. A natureza da mente é tal que o pecador que se arrepende e pratica um ato de fé em um poder mais alto, tem maior probabilidade de encontrar a bem-aventurança na experiência visionária do que o sustentáculo da sociedade, de consciência tranquila, mas que abriga na mente justas indignações, inquietações, a respeito de bens e ambições materiais, hábitos arraigados de reclamar, desprezar e condenar. Daí a enorme importância conferida, em todas as grandes religiões, ao estado de espírito no momento da morte. Experiência visionária não é a mesma coisa que experiência mística. Esta se situa além do reino do dualismo, enquanto aquela ainda permanece dentro de sua esfera de ação. O céu está vinculado ao inferno, e subir ao céu não representa liberação maior do que a descida ao horror. O céu representa apenas uma posição vantajosa, da qual o sublime princípio poderá ser apreciado com maior clareza que ao nível da existência individual de todo dia. Se a consciência sobreviver à morte do corpo, há de fazê-lo, provavelmente, em todos os níveis mentais, no da experiência mística, no da experiência visionária, venturosa ou infernal, e no nível da existência cotidiana.
Em vida, a própria experiência visionária venturosa tende a inverter suas características, caso persista por um tempo muito longo. Muitos esquizofrênicos possuem seus períodos de celestial bem-aventurança. Mas o fato de não saberem eles, o que não acontece com quem ingere mescalina, quando, se jamais, seria dado volver a reconfortante banalidade da existência normal, faz com que o próprio céu pareça aterrador. Mas para aqueles que, seja qual for a razão, estiverem atemorizados, o céu se volve em inferno, aventura e horror, a serena luz, no odioso clarão da terra da iluminação. Algo de natureza semelhante pode suceder após a morte. Depois de ter sido contemplado, de relance, o ofuscante esplendor da realidade derradeira, e após ter vagado, de um para outro lado, entre o céu e o inferno, a maioria das almas acabará por conseguir recolher-se àquela região mais tranquila da mente, onde lhe seja possível fazer uso dos seus e dos alheios desejos, recordações e predileções para construir um mundo bem semelhante ao que teve na Terra. Apenas uma minoria infinitesimal dos que morrem consegue ligar-se imediatamente ao divino princípio. Uns poucos são capazes de suportar a bem-aventurança visionária do céu, e outros tantos veem-se envoltos pelos horrores das visões do inferno, ao qual não mais conseguirão escapar. A grande maioria acabará no tipo de mundo descrito por Swedenborg pelos médiums, e dele, é fora de dúvida, conseguirá passar, após preencher as condições necessárias, para outros mundos de visionária bem-aventurança ou para o da suprema luz. Na minha opinião, tanto o espiritualismo moderno como a tradição antiga estão certos. Há um estado póstumo, do tipo descrito por Sir Oliver Lodge em seu livro Raymond. Mas há também um céu de experiência visionária venturosa, da mesma forma que um inferno de natureza semelhante à da aterradora experiência visionária a que estão submetidos os esquizofrênicos e alguns dentre os que fazem uso da mescalina. Mas há ainda outra experiência, esta, ímpar, a da união com o sublime princípio. Apêndice e dois outros meios de atingir a experiência visionária, ainda que menos eficientes, merecem ser mencionados: o dióxido de carbono e a lâmpada estroboscópica. Uma mistura, completamente atóxica, de 7 volumes de oxigênio e 3 de dióxido de carbono produz, nos que a inalam, certas modificações fisiológicas e psicológicas, já exaustivamente descritas por Meduna. Entre essas alterações, a mais importante, do ponto de vista de nosso estudo, é uma acentuada ampliação da capacidade de ver coisas quando os olhos se fecham. Em alguns casos, surgem apenas remoinhos de formas coloridas e, em outros, podem produzir-se recordações vividas de passadas experiências. Daí o valor do Q2 como agente terapêutico. No entanto, outros pacientes poderão ser transportados, pelo dióxido de carbono, para o outro mundo dos antípodas de suas consciências normais, onde gozarão brevíssimas experiências visionárias, inteiramente desligadas de suas historias pessoais ou dos problemas da raça humana em geral. À luz desses fatos, torna-se fácil compreender o porquê dos exercícios respiratórios da yoga. Praticados sistematicamente, esses exercícios conduzem, após um certo tempo, a prolongadas suspensões da respiração. Essas paralisações produzem uma elevada concentração de Q2 nos pulmões e no sangue, a qual, por sua vez, diminui a eficiência do cérebro como válvula redutora e permite o acesso, à consciência, de experiências, visionárias ou místicas, lá de fora. Os brados e o canto, contínuos e prolongados, podem produzir resultados semelhantes, ainda que menos acentuados. A menos que grandemente exercitados, os cantores tendem a expirar mais ar do que expiram e, em consequência, a concentração de Q2 nos alvéolos pulmonares e no sangue fica aumentada, o que produzirá, como já vimos, uma redução da eficiência do cérebro, tornando possível a experiência visionária. Essa é a razão das intermináveis repetições vãs da magia e da religião. No canto do curandeiro, do feiticeiro, do conjurador de espíritos. No infindável entoar de salmos e de sutras dos monges cristãos e budistas. Nos gritos e gemidos, horas a fio, dos pregadores itinerantes, em toda essa diversidade de crenças teológicas e convenções estéticas, o propósito psicoquímico fisiológico permanece constante.
Aumentar a concentração de dióxido de carbono no organismo a fim de diminuir a eficiência da válvula redutora, o cérebro, até que esta dê passagem a percepções, biologicamente inúteis, oriundas da onisciência. Eis o que, embora os pregadores, cantores e murmuradores não o saibam, tem sido sempre a verdadeira finalidade de palavras mágicas, ladainhas, salmos e sutras. O coração, disse Pascal, tem suas razões. Mas ainda mais positivas e muito mais difíceis de decifrar são as razões dos pulmões, do sangue e das enzimas, dos neurônios e das sinapses. O caminho para o superconsciente passa através do subconsciente, e o caminho, ou, no mínimo, um dos caminhos, para o subconsciente está na dependência do metabolismo celular. Com a lâmpada estroboscópica, descemos da química para o reino ainda mais elementar dos fenômenos físicos. Sua luz de lampejos ritmados parece agir diretamente, através do nervo óptico, sobre as manifestações elétricas da atividade cerebral. Por essa razão, há sempre um certo perigo no uso da lâmpada estroboscópica. Algumas pessoas sofrem de pequenas perturbações, sem que disso se deem conta por sintomas claros e inconfundíveis. Expostas a uma lâmpada estroboscópica, tais pessoas podem sofrer um ataque epileptiforme. O risco não é muito grande, mas precisa ser levado em conta, pois a probabilidade de sua ocorrência é de 1 caso em 80. Ponto onde o impulso nervoso passa do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio. Do estado momentâneo de uma sinapse depende a passagem ou não do impulso nervoso para o neurônio seguinte. Sentar-se, de olhos cerrados, diante de uma lâmpada estroboscópica é uma experiência muito curiosa e fascinante. Tão logo a mesma é ligada, começam a surgir desenhos das mais vivas cores. Essas formas, longe de serem estáticas, modificam-se incessantemente. A cor dominante é uma função da frequência de descarga do aparelho. Quando a lâmpada está cintilando a uma frequência compreendida entre 10 a 14 ou 15 vezes por segundo, predominam o laranja e o vermelho. O verde e o azul surgem quando a frequência excede os 15 ciclos. Depois dos 18 ou 19, os desenhos tornam-se brancos e cinzentos. Não se sabe, precisamente, a razão pela qual aparecem essas formas por efeito do estroboscópio. A explicação mais viável seria em termos de interferência de duas ou mais ondulações, as vibrações da lâmpada e as várias vibrações da atividade elétrica do cérebro. Essas interferências podem ser traduzidas pelo centro visual e por nervos ópticos em algo que a mente transforma em impressão consciente, sob a forma de desenhos coloridos e animados. Muito mais difícil de explicar é o fato, constatado isoladamente por vários experimentadores, de o estroboscópio tender a enriquecer e intensificar as visões provocadas pela mescalina e pelo ácido lisérgico. Eis, por exemplo, um caso que me foi comunicado por um amigo médico. Ele tomara ácido lisérgico e estava percebendo, de olhos fechados, apenas formas móveis e coloridas. Em seguida, sentou-se diante de um estroboscópio. Ligada à lâmpada, essas formas geométricas transformaram-se, imediatamente, no que meu amigo descreveu como uma paisagem japonesa de incomparável beleza. Mas como explicar que essa interferência de duas ondulações possa produzir uma resultante de impulsos elétricos que venha a ser interpretada como uma paisagem japonesa viva, automodulada, diferente de tudo que o paciente já vira, irradiada por luzes e cores preternaturais e impregnada de preternatural significado? Esse mistério é, então, somente um caso particular de um mistério maior e mais amplo, a natureza das relações entre a experiência visionária e o que se passa no domínio das células e dos fenômenos químicos e elétricos do organismo. Tocando certas áreas do cérebro com o eletrodo finíssimo, Penfield conseguiu provocar a reavivação de uma longa série de recordações presas a determinada experiência passada. Essa reavivação, além de precisa em todos os seus pormenores de percepções, foi também acompanhada por todas as emoções que foram provocadas, a seu tempo, pelos fatos. O paciente, que se encontrava sob anestesia local, achou-se simultaneamente em duas épocas e lugares, na sala de operações, no presente, e no lar de sua infância, a milhares de quilômetros de distância em milhares de dias no tempo.
Haverá, perguntaremos, alguma região do cérebro da qual o eletrodo de pesquisas possa retirar o querubim de Black, a mutável torre gótica de Weirmitchell, incrustada de brilhantes joias, ou a paisagem japonesa, indizivelmente bela, vista por meu amigo. Disse, como creio, as experiências visionárias penetrarem em nosso consciente, vindas de algum lugar lá de fora, do infinito da onisciência, que espécie de padrão neurológico ad hoc será por elas criado para o cérebro receptor e transmissor? E que acontecerá tal padrão ad hoc quando a visão se esvai? Porque insistem todos os visionários na impossibilidade de repetir, ainda que de modo vagamente semelhante, em forma e intensidade, suas experiências transfiguradoras? Quantas perguntas e, no entanto, quão poucas respostas! Apêndice I. No mundo ocidental, os visionários e místicos são hoje muito menos encontradiços do que costumavam ser. Há duas razões principais para essa situação, uma, de natureza filosófica, e outra, de ordem tecnológica ou, mais precisamente, química. No quadro atual de nosso universo não há lugar para experiências transcendentais convincentes. Em consequência, aqueles que tenham tido experiências dessa ordem, por eles consideradas válidas, são encarados com suspeita e considerados ou lunáticos ou mistificadores. Já não é mais honroso ser místico ou visionário. Mas não é apenas nosso clima mental que é desfavorável ao místico e ao visionário. Também o em nosso ambiente químico, um ambiente profundamente diferente daquele em que viveram nossos antepassados. O cérebro é quimicamente controlado, e a experiência já nos demonstrou que ele pode tornar-se permeável aos aspectos desfavoráveis, biologicamente falando, da onisciência, ante uma modificação do equilíbrio químico normal, também do ponto de vista biológico, do organismo. Durante cerca da metade de cada ano, nossos ancestrais não comiam frutas, hortaliças verdes e, visto que lhes era impossível alimentar, durante o inverno, mais de umas poucas cabeças de gado bovino e suíno e algumas aves, consumiam pouquíssima manteiga e carne.